Hello guys, how are you? Já que estamos em quarentena, precisamos fazer o nosso isolamento social. Eu, Teacher Patrícia, vou auxiliá-los nesse período, revisando algumas coisas que vocês já viram esse ano e dando continuidade no nosso ensino-aprendizagem, ok? Vamos lá? Bom, para essa aula nós precisaremos de um caderno, deixe o seu caderninho aí do lado, o livro, se você tiver, se você não tiver, não se preocupe, que eu vou te ajudando sem o livro mesmo. O dicionário, que ele é sempre útil, e uma coisa bem legal que você pode usar aqui, que você não deve usar na sala de aula, é o Google Tradutor. Então, se você tem o Google Tradutor, deixa ele aí do ladinho que você vai poder usar. Claro, e um copinho de água, uma garrafinha de água, para você estar sempre se hidratando, ok? Vamos lá? Vem comigo. Bom, vamos começar então falando um pouquinho das razões de aprender inglês. Você fica se perguntando, por que eu tenho que aprender inglês se meu idioma é português? Eu acredito que você, aluno do 7º ano, não deva mais ficar se fazendo essas perguntas. Afinal de contas, você já teve um ano inteiro, 6º ano inteiro, para saber quais são as razões. Mas mesmo assim, vamos conversar um pouquinho. Então, algumas, eu coloquei aqui 10 razões para você aprender inglês, mas existem milhares. Se formos ficar aqui conversando, ficaremos a aula toda só falando das razões do porquê de aprender inglês. Então, algumas delas. Primeiro, é parte do currículo da escola. Precisa, assim como matemática, português faz parte. Para você conversar com seus amigos, a número 2. Né? Você está jogando um joguinho online, que delícia que é poder conversar com seus amigos na língua deles. Número 3, encontrar um emprego, um trabalho fora do país. 4, para receber um pagamento melhor. 5, para você poder ler livros em inglês. 6, para estudar num outro país falando a língua inglesa. Número 7, para você, né? Na internet você vai usar um monte. 8, para você viajar. 9, entender as suas canções. Todo mundo hoje escuta música, você escuta várias músicas em inglês. Olha que delícia poder entender o que ele está falando. E o 10, para você poder entender os programas de computação, que hoje em dia são todos em inglês, certo? Essas são algumas das razões da gente aprender inglês, mas existem várias outras. Você sabe de mais alguma? Pensa comigo. Temos várias, né? Então vamos lá. Bom, então esse ano vocês começaram a ver o corpo humano. Você lembra do corpo humano? Você deve ter aprendido aí com a sua teacher, na sua sala de aula. Então agora eu quero que você faça um exercício de memória. Vamos ver como é que está a tua memória. Você vai pegar o teu caderninho, eu vou fazer junto com vocês. Você vai pegar o teu caderno e você vai escrever em inglês as palavras que eu for te falando em português. Escreva no teu caderno. Se você não lembrar como escreve em inglês, deixa em português, não tem problema. Depois você vai procurar no dicionário, você vai procurar no seu livro, você vai procurar no Google Tradutor. Tá? Então vamos lá. No teu caderno você vai escrever the body, o corpo. Então, uma palavrinha embaixo da outra, você vai escrevendo as partes do corpo em inglês. Então vamos começar. A primeira, eu quero que você lembre como é que eu escrevo cabeça. Ok? Pescoço, como é que eu escrevo pescoço? Terceiro, como é que eu escrevo peito? Como é que eu escrevo peito? Estou te dando um tempinho para você lembrar e escrevendo aí no seu caderno. Se não lembrar, escreva em português, não há problema nenhum, depois você vai pesquisar. Como é que eu escrevo braço? E mão? Como é que eu escrevo mão? Quero que você escreva pé e pés. São palavras diferentes, cuidado aí, hein? Pé e pés. Lembrou? Tem um esporte que você usa o pé, que parece com ele. Apesar de ser o americano, mas lembra um pouquinho ele. A perna,
Como é que eu escrevo perna? E os dedos da mão. Escreve só ou dedo ou dedos, não tem problema, plural desse não tem problema. Pode escrever dedo. E por último, eu quero que você escreva ombros. Quantas dessas palavras você conseguiu escrever? Então agora vamos conferir se as tuas respostas estão corretas. Então olha lá, agora você vai se corrigir. Você vai olhar palavrinha por palavrinha, letrinha por letrinha, com bastante atenção, certo? Cuidado na tua correção. Vamos lá então. Cabeça, head. Pescoço, neck. Peito, chest. Arm, o meu braço, arm. A minha mão, hand. O meu pé, foot, feet. Foot, um pé. Feet, dois pés. Olha o plural dele como é diferente. Foot, feet. As outras palavras, né, que nem mão, hand, duas mãos, hands. Só coloca o S, não tem problema. E o plural do pé, ele é um pouquinho diferente. Cuidado aí. E a perna? Como é que você escreveu perna? Leg. Ok, leg. Os nossos dedos da mão, finger. E o ombro, shoulder, ok? Cuidado, escrevam bem certinho, confiram todas as letras, vê se você acertou. Coloca aí quantas você acertou. Será que você lembrava desse vocabulário? Você já viu, né? Então, esse é o corpo humano. O rosto. Vocês lembram do rosto? A mesma coisa que a gente fez no corpo, agora a gente vai fazer no rosto. A mesma coisa. Você vai escrever no teu caderno as partes que eu for falando em português, você vai escrever no inglês. O que você não lembrar, escreve em português sem problema nenhum. Depois você vai se corrigir também. Vamos lá? Então, a gente vai começar pelo cabelo. Como que é cabelo em inglês? Ai, como que é? Lembra lá a aula da professora, da sua teacher que você teve na sua sala? Como é que ela ensinou isso? Você lembra? Ela ia apontando pro cabelo, pro seu cabelo, pro cabelo da sua amiga, do seu amigo. Como é que ela fez? Lembra? Os olhos, o nariz, então, cabelo, olhos, nariz, a boca, os lábios, os dentes e as orelhas. Então, quero que você escreva no teu caderno. Cabelo, olhos, nariz, boca, lábios, dentes e orelha. Vou te dar um tempinho para você poder escrever, lembrar do teu vocabulário. Vamos lá. Podemos corrigir? Vamos lá? Confere aí. Cabelo, o nosso hair. Os olhos, eyes. Nariz, nose. Boca, mouth. Lábios, lips. Dentes, teeth. Mesma coisa que o pé. Um dente, tooth. Dois dentes, teeth. Dois es. E as nossas ears, as nossas orelhas. Ok? Lembrou desse vocabulário? Muito bem. Observe que ali no número 4, antes do enunciado, tem um fonezinho. Para que é esse fonezinho? No final do seu livro tem um CD. Não sei se você já viu, tem um CD. E ele funciona, verdade, você pode usar. Para que serve esse CD? Para você ouvir essas palavrinhas, para você praticar a sua pronúncia. Você vai ouvindo, vai repetindo. Poxa, teacher, mas eu não
não tem um lugar que toque CD, o meu computador não funciona o CD. Não tem problema se você não tem isso. Você pode usar aí o Google Tradutor, tanto no computador quanto no seu celular. Você pode baixar o aplicativo. Então você vai lá digitar a palavrinha que você quer, vai aparecer ali a tradução, tem um microfonezinho, você pode falar a palavra, até para você testar se a tua pronúncia tá legal ou não. E aí você pode ouvir a palavra e já ver a tradução, ver se você escreveu certo, se a tua fala está correta. É um aplicativo bem interessante, bem útil e você pode usar tranquilamente. Ok? Então, esse é um exercício para você fazer depois. Você vai colocar as palavrinhas, você vai falar as palavras para você testar, para ver se tá indo, se a tua pronúncia tá legal, como é que tá, para você ir testando o teu ouvidinho, ok? Muito bem. Então, agora é o exercício. Você vai, então, agora no seu caderno, novamente, sem olhar as palavras que você já escreveu, você vai escrever aí pra mim. Então, agora a gente vai fazer um teste. Vamos ver como é que tá a tua memória, como está a sua escrita. Então, no seu caderno, você vai escrever essas palavrinhas que estão aparecendo ali das figuras. Então, a primeira é o rosto, a cabeça, né? Cabeça. Segundo, cabelo. Terceiro, a boca. Você escrever em inglês essas palavras. Depois, o nariz. A quinta figura, que tá bem esquisitinha, são os dentes. É um dente com aparelho. Ficou ruim essa imagem, mas é um dente com aparelho, tá? Depois a orelha. Cuidado, uma orelha. Depois o olho, o rosto, a face. Depois a mão. Aí embaixo, na última coluna, o dedo, o braço, as pernas e o pé. Ok? Vai escrevendo aí, eu vou te dar 1 minuto para que você escreva essas palavras, certo? Vamos escrevendo. Olha o tempo. Se o tempo não for o suficiente para você, não tem problema. Depois você pode voltar, pode refazer, tá? O importante é que você memorize esse vocabulário, que você consiga escrever, que você fale, não tem problema nenhum. Depois você vai jogar no Google Tradutor, você vai, se você conseguir, você escuta o CD que tá lá atrás do livro, tá? Vamos lá. Cabeça, head. Corrige aí a tua atividade. Hair, mouth, nose, teeth, são os nossos dentes, teeth, ears, ele apareceu com S, mas como tem uma só, pode colocar ear, não tem problema, se você escreveu ear, não está errado. Eye, ou eyes, face, hand, finger, arm, legs, duas, e foot, um pé só, foot. Agora vai brincar com a sua mãe,
Você vai falando para ela as partes do corpo, pede para ela adivinhar, faz uma brincadeira, aproveita que vocês estão em casa e traz a mãe para estudar junto com a gente. Vamos lá, mãe e o pai. Muito bem. Aí então vocês viram o present simple tense. O que é o present simple? É o presente simples. Que tempo verbal é esse? O presente simples é aquele tempo verbal que representa as ações cotidianas, aquilo que você faz todos os dias. Você acorda, você escova os seus dentes, eu espero, né? Você almoça, você estuda, são aquelas nossas ações cotidianas, certo? Aquilo que a gente faz todos os dias. Eu tenho algumas regrinhas que eu não posso esquecer. As regras. Quando eu tenho he, she e it, vocês lembram quem são he, she e it? He, she e it é a terceira pessoa do singular. Ele, ela e it não é a coisa, aquela coisa lá do filme. It, ele representa o he e o she também, mas ele é usado para coisas, para objetos, para animais. Então, se eu estou falando do meu gatinho, eu vou usar it. Estou falando do meu celular, eu vou usar it. Quando eu estiver usando estes pronomes, o he, o she ou o it, os meus verbos precisam receber S. Como assim, teacher? Eu não estou entendendo isso. Se eu falo assim, eu jogo bola. I play soccer. Ele joga bola. He plays soccer. Então eu coloquei um S no verbo. Isso. I work. You work. He works. She works. Não preciso falar esse S assim, né? Mas é só para vocês identificarem que ele tem que aparecer lá. Então, olhem ali comigo as regras. A maioria dos verbos, então a regra geral, é que os verbos vão receber S. Então, control, controls, help, helps e assim por diante. Os verbos terminados em O, em S, em Z, X, SH e CH, eles vão receber ES. Então, olha ali, ó. O verbo do vai receber, vai virar does. O verbo go vai virar goes. Kiss, kisses e assim por diante, certo? Agora eu tenho um outro verbo, que é aquele que termina em Y. O verbo que termina em Y, precedido de consoante. O que é isso, precedido de consoante? Quando eu tenho uma consoante antes, observem aqui o verbo cry e o verbo play. Olha lá aquele círculo amarelinho lá em cima. O verbo play, antes do Y, ele tem um A. Então, o que vai acontecer? Nada, só vai levar S. Ele vai para a regra geral. O verbo cry, ele tem o R antes do Y. R é consoante. Então, eu vou tirar a consoante e vou colocar IES, certo? Então, olha lá, carry vai virar carries, cry fica cries, study, studies e try vira tries. Então, eu tiro o Y e coloco IES, certo? E como exceção, eu tenho o have e o has. O have, o verbo have, na terceira pessoa, ele fica has. Ele é uma exceção da regra, certo? Eu tenho que gravar esse verbinho aí, ok? Dei uma olhadinha. Vocês viram também os advérbios de frequência. O que são os advérbios de frequência? Advérbios são aquelas palavras que acompanham o verbo.
de frequência indicam quantas vezes vocês fizeram determinada ação, certo? Então, olha lá, o always é algo que eu faço sempre, 100%. O usually e often, eles são muito parecidos, ó, 80% e 60%. Eles têm um uso muito parecido, pouca diferença. Sometimes eu faço às vezes e never eu quase nunca faço. Então vamos lá, por exemplo, always. I always brush my teeth. Eu sempre escovo os meus dentes. Eu espero que você também. Usually. I usually read a book. Eu, às vezes, né, geralmente leio livro. I often watch TV. Eu tanto leio quanto assisto televisão, mas eu mais leio, eu, a teacher Patrícia, mais leio do que assisto TV. Por isso que eu uso I usually read a book. Sometimes são coisas que eu faço às vezes. I sometimes eat a chocolate. Eu gostaria de comer chocolate muitas vezes, mas eu como só às vezes. Never. I never sing in my class. Para sorte dos meus alunos, eu nunca canto nas minhas aulas, porque eu não sou cantora, né? Então não ia dar uma coisa muito boa. Então, I never sing in my class. Nas minhas aulas eu nunca canto, nem que eles peçam, nem não canto, né? Certo? Muito bem. Agora eu quero que você me diga, what do you? O que você always do in the morning? O que você sempre faz de manhã? Então você vai responder, I always do. E o que você faz de manhã? Eu vou te dar 1 minuto para cada resposta, ok? Vamos lá. I always do. O que você faz de manhã? Se você não sabe, consegue escrever a frase em inglês, escreva a frase em português e depois você vai passar ela para o inglês, vai procurar no dicionário, vai colocar no Google Tradutor. Não tem problema, tá? O que você sempre faz de manhã? Conta pra mim. What do you usually listen? O que você geralmente escuta? O que você está ouvindo? Que tipo de música você tem escutado? O que você gosta? Conta pra mim. Então, também você vai escrever. I usually listen. Pode colocar o nome do cantor, pode colocar o nome da música, o nome de uma banda. O que você geralmente escuta? Ah, eu gosto de rock, eu gosto de pop. Então escreve aí. 1 minutinho também. What do you often read? O que você sempre lê? O que você lê com uma frequência? O que você gosta de ler? Só não vale dizer que eu não leio nada, isso não vale, tem que ler alguma coisa. Então, I often read e escreve o que você tem lido. Ah, eu leio gibi, eu gosto de ler Diário de um Banana. Escreve aí, monta a sua frase. Um minutinho. And what do you sometimes eat? O que você às vezes come? I sometimes eat pizza. Eu às vezes como pizza. I sometimes eat Japanese food. Às vezes eu como comida japonesa. Escreve aí então no teu caderno o que você às vezes come. Também pode montar a frase em português, se você não sabe escrever ela no inglês.
depois você passa para o inglês, certo? Um minutinho para você fazer isso. Tá tomando a sua água, vai tomando água sempre se hidratando. Vamos lá. O que você às vezes come? Por último, mas não menos importante, what do you never watch? O que você nunca assiste? I never watch terror movies. Eu nunca assisto filme de terror, porque eu não gosto. O que você não assiste? Conta pra mim. Escreve aí no teu caderno. I never watch. E o que você nunca assiste? I never watch romantic movies. Eu não gosto de filmes românticos. I never watch the news. Eu nunca assisto o jornal, as notícias. Não gosto das notícias. Então escreve aí, seja criativo, faça umas frases bem criativas. Vai procurar as palavrinhas novas no dicionário. Coloca lá no Google Tradutor, que agora você pode usar. Seja criativo, vamos lá. Criatividade. Vamos escrever umas frasezinhas fraquinhas. Eu nunca assisto TV. Não pode, né? Vamos fazer umas frases criativas. Eu acredito que você tenha muita capacidade. Vamos lá. Ok? Tranquilo? Muito bem. Então, aí a gente revisou toda a unidade número 1, aquela que você já viu na sala de aula com a sua teacher. Então, agora no seu caderno você vai escrever relembrar. Corpo, as partes do corpo. Precisa saber, não posso mais esquecer. As partes do rosto e o presente simples, os advérbios de frequência. A gente ainda vai trabalhar mais com eles, não se preocupem, tá? Mas essas são coisas que vocês já viram e que a gente, então, precisa estar sempre relembrando. Escreve no teu caderno, escuta o CD, coloca no Google Tradutor. Veja a melhor forma que fica bom para você. Como é que fica bom? Como é que você vai aprender essas palavras? Você vai escrever em post-it, vai colocar pelo seu quarto para você não esquecer, vai colar na sua boneca. Só não vale, né, colar em você, não vai ficar muito bom. Mas veja como é que você vai fazer para você aprender, tá? Tudo bem. Aí então a gente vai para a unidade número 2. Empowerment through sport. O que é esse enunciado? Empowerment. Que palavra é essa? Ela é uma cognata, né? Ela lembra a língua portuguesa. Empowerment, empoderamento. O que é o empoderamento? Essa palavra que está tão em moda hoje em dia. O que é empoderamento? Empoderamento é a tua capacidade de desempenhar o que você quiser. Então, você consegue estudar, você consegue fazer, isso é um empoderamento, você consegue fazer. E through sport, através do esporte, o que as pessoas têm conseguido fazer através do esporte? Você conhece essas duas pessoas aí da foto? Vocês têm ideia do que elas estão fazendo? Já viu essas pessoas? Se você está com o teu livro aberto, você consegue ver a tua capa dupla, você já consegue ver o nome dela, né? Essa, então, é a Terezinha Guilhermina. Terezinha Guilhermina, ela é uma velocista e ela é conhecida por correr com essas viseirinhas coloridas. Ela usa essas vendas coloridas. Cada corrida que ela faz, ela usa uma venda diferente. Olha que interessante. E esse rapaz que está ao lado dela, ele é o guia, né? Como ela é cega, ela precisa de um guia do lado dela. Olha que interessante. Terezinha, como vocês estão vendo na camiseta dela, ela é brasileira, ela é uma atleta velocista paralímpica, né? Então ela compete nas Olimpíadas Paralímpicas. Ela corre 100, 200 e 400 metros rasos. Ela tem 12 irmãos, então como vocês podem estar vendo ali, sendo que 5 também possuem deficiência visual. Terezinha nasceu com essa doença já, né, com essa deficiência visual, mas isso não impediu com que ela fosse uma grande esportista.
Então ela mesmo cega, ela lutou contra todas as suas dificuldades e foi em busca e hoje é uma medalhista, um orgulho para o nosso país, né? Ela já participou da Olimpíada de Londres, de 2012, ela participou de Pequim, ela foi medalha de prata no Rio de Janeiro em 2016. Então ela é uma super atleta, uma atleta renomada. E você? Do you play any sports? Você pratica algum esporte? Desculpas a gente não tem, né? Não podemos arranjar desculpas. Ai, tenho preguiça. Ai, não podemos. Temos que deixar a preguiça de lado e precisamos praticar esportes. Agora, nessa época de isolamento, a gente precisa fazer alguma coisa em casa, né? A gente não pode ficar parado. A gente tem que tentar fazer o que é possível dentro de casa. Mas depois que a gente puder sair, vai pro parque, vai correr, vai andar de bicicleta, pratique esportes. Esportes são muito bons. Então responde aí no teu caderno. Lembre-se que nós não podemos escrever mais no livro, né? Então eu preciso que você responda no seu caderno, não escreva no seu livro. Não esqueça disso, o livro tem que estar intacto no final do ano para que o seu colega do ano que vem use um livro tão bom quanto o que você está usando esse ano, né? Vamos sempre pensar no próximo. Então responda no teu caderno. Não precisa copiar a pergunta, você pode colocar lá, número 1, letra A. Do you play any sports? Pode me responder em português, não precisa responder em inglês, não. Letra B. What sports are you good at? O que você é bom? Que tipo de esporte você é bom? Nunca testou? Não sabe? Sempre é hora de começar. Você é bom no futebol? Você gosta de jogar? Vai praticar. Ah, eu gostaria de jogar vôlei. Vai procurar jogo de vôlei. Né? Na escola, quando você tem aula de educação física, veja quais são os seus limites, o que você consegue fazer bem, o que você não consegue. Responde no teu caderninho. Letra C. What is your favorite sport? Qual é o teu esporte favorito? Não só aquele que você gosta de praticar, mas qual é o esporte que você gosta de assistir? Você tem algum atleta que você goste mais? Que tipo de esporte é esse que você gosta? Escreve aí no caderno. Sempre lembrando que as respostas podem ser em português sem problema nenhum, tá? Depois, se você quiser, você procura no dicionário, no Google Tradutor, como é que ficaria a resposta em inglês. E a última? A última, eu tenho uma dúvida muito grande. Which do you prefer? Playing sports or computer games? O que você prefere? Você prefere praticar esportes ou jogar jogos de computador, videogame? O que você prefere? Deixa eu imaginar o que você prefere. Claro que ambos são bons, certo? Mas você se exercitar é sempre melhor. Então você tem que ter um balanço aí. Joga um pouquinho de bola, joga um pouquinho de videogame, joga um pouquinho vai correr um pouquinho na rua, joga um videogame, anda um pouquinho de bicicleta e assim por diante, sempre balanceando. Não passe horas na frente de um videogame. Não é bom, não é saudável. Vai fazer outras coisas que você mexa mais o corpo, ok? Então vamos lá. Read exercise. Então aqui você tem um texto. Esse texto está falando sobre a Olimpíada Especial, uma Olimpíada diferente. Eu quero que você passe os olhos por esse texto. Não precisa ler. Eu quero que você passe os olhos. De onde esse texto foi retirado? Esse texto foi retirado de uma revista? Esse texto foi retirado da internet? Sim? Como é que você pode me provar que foi da internet? Ah, tem um endereço lá em cima, isso mesmo. Esse endereço ele é um endereço que existe. Você pode entrar nesse site, tem ele na parte traduzida também. É muito interessante essas Olimpíadas. Vá lá, leia, se interaja sobre ela. Então, our mission. The mission of Special Olympics is to provide year-round sports training
in athletic competition in a variety of Olympic type sports for children and adults with intellectual disabilities, giving them continual opportunities to develop physical fitness, demonstrate courage, experience joy, and participate in a sharing of gifts, skills, and friendship with their families, other Special Olympics athletes, and the community. Ai, teacher, eu não consigo ler esse texto, eu não entendo nada do que está escrito aí. Puxa vida, ai, como é difícil ler em inglês. Então vamos fazer o seguinte, se a gente não consegue entender tudo que está escrito aí, eu quero que agora vocês vão de novo no texto, que vocês achem as palavras que são parecidas com a língua portuguesa. Essas palavras são chamadas de cognatas. Palavras cognatas são aquelas que, em inglês, você olha para elas e você já vê o português. Se você for anotando essas palavras no seu caderno, você vai ver que num texto desse tamanhinho, tem mais ou menos umas 10 palavras que são bem parecidas com a língua portuguesa. E aí, a sua compreensão desse texto fica muito mais fácil, certo? Então, olha lá. Então, quero que você leia novamente, sem se preocupar muito em traduzir o texto, entendeu? Eu quero que você retire as palavras no seu caderno, as palavras que são as cognatas. As palavras que você vai olhar e vai falar, nossa, essa palavra parece com português. Poxa vida. Passando o olho assim, a gente vê pelo menos umas 10 palavrinhas num texto desse tamanho. Conseguiu achar algumas? Special. Bastante palavra parecida nesse texto, né? Eu vou te dar então alguns exemplos, tá? Tem outras naquele texto, mas alguns exemplos. Special. Quando eu olho essa palavra, eu lembro do quê? Especial, isso mesmo. Olympic, olímpico. Mission, missão. Sport, só faltou ele, né? Esporte. Competition, competição. Adults, adultos. Então, você tem várias palavras aí que você pode lembrar da língua portuguesa, certo? E aí fica muito mais fácil para você compreender o que está dizendo o texto. Então, a missão desse tipo de Olimpíada é fornecer um treinamento esportivo e uma competição atlética durante todo o ano em uma variedade de esportes do tipo olímpico para crianças e adultos com deficiência intelectual, dando-lhes oportunidades contínuas de desenvolver aptidão física, demonstrar coragem, sentir alegria e participar de uma competição, um compartilhamento de presentes, de habilidades e amizade com suas famílias e outros atletas e com a comunidade em geral. Isso prova que eles fazem parte da nossa sociedade, eles podem muito mais. Então, esses atletas com uma deficiência intelectual, eles participam desses jogos, são muito interessantes, é muito interessante. Volta lá no site, vai olhar, tem um site em português, você vai gostar bastante. Então, ela é uma organização internacional que foi criada em 1968 para apoiar as pessoas portadoras de deficiências intelectuais. Desenvolve a autoconfiança da pessoa, né? A capacidade de relacionamento. É bem interessante essas Olimpíadas. Então agora eu quero saber, depois de tudo isso que a gente conversou, what is the mission of Special Olympics? Qual é a missão das Olimpíadas Especiais? Escreve no teu caderno. Pode escrever em português sem problema nenhum. Qual é a missão das Olimpíadas Especiais? Para que serve? Qual é o objetivo dessas Olimpíadas? Aproveita esse tempo, escreve uma resposta bem bonitinha. Tá em dúvida? Entra lá no site.
ver qual é a missão dessas Olimpíadas, para que servem, qual é o objetivo delas, no que elas funcionam, para quem que elas são feitas, ok? Você sabia que o Brasil ele também participa das Olimpíadas Especiais? Óbvio que ele não participa dos esportes de inverno, né? Como tinha naquela foto, uma menina de snowboarding, certo? Então agora no seu caderno eu quero que você escreva esses esportes que estão aparecendo ali, eu quero que você passe eles para o inglês. Então, atletismo, o basquete, bocha, futebol, o último cobriu ali a tela, mas é o swimming, né? Pelo desenho você tá vendo o que é a natação, ó, já falei a resposta em inglês para vocês. É a natação, menininho nadando, então vamos lá. Eu quero que você procure no dicionário atletismo, basquete, bocha, futebol, natação, ginástica rítmica, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia e judô. Você vai fazer uma lista desses esportes que você colocou aí, escreveu em português, você vai procurar eles em inglês, certo? E aí, então, nós vamos começar a trabalhar com os esportes, certo? Eu vou dar um tempo maior. Para a gente prosseguir, vocês podem fazer esse exercício depois, tá? Porque você vai te exigir um tempinho maior. Você vai ter que procurar no dicionário, você vai ter que olhar melhor. Vamos ver então agora se vocês conhecem alguns atletas. Vamos lá então. Na sua opinião, o esporte pode ajudar a vida das pessoas? Como? Você conhece pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo esporte? Então, isso daí vai ficar para você pensar. Então, olha ali, ó, foi feita uma pesquisa, né? De quantas pessoas têm as suas vidas modificadas pelo esporte. 59% tem ali uma modificação na vida. O esporte faz bem para elas. 33% um pouquinho e 8% falaram que não. Então, olha ali, ó, na letra B. Com base em tudo que a gente conversou sobre a organização Special Olympics e na imagem ao lado, qual é a relação entre a prática de esportes e o desenvolvimento de pessoas com necessidades especiais? O esporte faz bem para as pessoas com necessidades especiais? Ou não? O que você acha? Na sua opinião, quero que você escreva para mim qual é a sua opinião sobre os esportes. O esporte faz bem para nós? Não faz? Como que é? Certo? Então agora estamos terminando. Eu quero que você lembre então esportes, vai relembrar alguns esportes. Eu quero que você relembre as partes do corpo, do rosto, certo? E lá no seu livro, no final do livro, você tem lá, você pode praticar esses vocabulários, ok? Certo? Então, nos vemos na próxima aula.